Então vamos lá, vamos começar aí mais essa videoconferência. Eu queria agradecer aí a participação de todo mundo que está assistindo a gente aí, você que é nosso fã aí do Mordida Cruzada e acompanha, você que é ortodontista e acompanha a gente no Mordida Cruzada. Bom, o motivo dessa entrevista aqui de hoje é o seguinte: você provavelmente, se você me acompanha, se você deixou seu e-mail lá no blog ou em alguma das minhas listas, provavelmente você já recebeu um questionário meu perguntando sobre o que mais te incomoda, quais são as suas maiores dificuldades dentro da ortodontia. E isso é bem assim, quando seu paciente chega lá no seu consultório e seu paciente ele tem uma queixa principal. Imagina que teu paciente chega e aí você senta com ele na cadeira e ele não te fala qual que é o problema dele. Se ele não te fala qual que é o problema dele, você não vai saber resolver esse problema. Então, é da mesma forma aqui. O intuito do Mordida Cruzada é dar dicas, dar orientações, dar insights, sacadas, indicações para o ortodontista, para ele poder se sair melhor na profissão, para a gente poder fazer uma ortodontia de excelência, pelo menos em direção à excelência. Agora, se você não me fala aonde que é o seu ponto fraco, aonde que está o seu problema, o que você quer melhorar, eu fico dando tiro para tudo quanto é lado. Então, por isso que sempre eu estou enviando questões para você, relatórios não, questionários para você, perguntando o que te incomoda, onde você está patinando, onde que está difícil para você. E, ultimamente, eu tenho recebido com muita frequência uma resposta que é a seguinte. Bom, isso pelo menos é a realidade aqui no Brasil. Eu tenho recebido muito esse tipo de resposta, que é o tipo de resposta: eu estou muito incomodado com a concorrência desleal, eu estou muito incomodado com a guerra de preço que está acontecendo no mercado da ortodontia, com a prostituição, tem muita clínica popular por aí, eles cobram muito barato, isso acaba afastando os pacientes do meu consultório, porque o paciente está, muitas vezes, procurando preço. Esse assunto é um assunto muito delicado, é um negócio que vai muitas horas de conversa e orientação. Mas uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: a gente não consegue mudar o mundo se a gente não mudar a gente mesmo. Então, a gente tem que ser essa mudança que a gente quer ver no mundo. Isso não é meu, isso é do Gandhi, né? Mas a gente tem que fazer a mudança. E o que eu quero dizer com isso é que, se você não se capacita melhor para ser um ortodontista melhor, você não vai ter a oportunidade de entregar melhor valor para o seu paciente. E quando você não entrega melhor valor para o paciente vai olhar para você como um ortodontista comum e ele vai realmente colocar você na régua dele e vai falar: bom, ali no vizinho é mais barato, então eu vou fazer lá porque lá é melhor para mim, porque eu pago menos. Agora, quando você se destaca, quando você mostra um valor para esse paciente que às vezes o teu vizinho lá da clínica popular não consegue mostrar, ou o mercado que você está inserido aí não consegue mostrar, eu vou te falar uma coisa: o paciente ele paga para ter um tratamento melhor. E isso não é só com ortodontia, não, isso é com qualquer mercado. Eu lembro que em 2016, a gente estava lá, a crise estava pior do que está hoje, mas aqui no Brasil, pelo menos. Eu lembro que eu vi uma entrevista da Honda e da Toyota, que todas as montadoras no Brasil, elas estavam com dificuldade para vender, tinha caído 12%, 13% as vendas das montadoras, de praticamente todas. Só tinham duas que navegavam contra essa maré, contra essa correnteza, e estavam tendo aumentos significativos das vendas, vendendo mais do que no ano anterior, no momento que a crise estava pipocando mesmo aqui no Brasil. E aí eu fui ler essa entrevista para saber o que esse pessoal da Honda e da Toyota fazia para poder ter mais pacientes, e o que era assim, eu pensei: será que eles trabalham preço? O que eles fazem? Não, o preço deles, inclusive, tinha aumentado, e eles estavam tendo mais vendas do que no ano anterior. Como que eles conseguiam isso? Eles conseguiam isso encantando os clientes deles. E como é que eles encantam? Mostrando o valor, mostrando para os clientes que eles eram uma montadora que podia ser confiável, que o cliente podia confiar naquela montadora, que aquela montadora ia entregar um produto de confiança, um produto que ia valer a pena investir aquele valor. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque numa das perguntas que eu faço,
nesses questionários que eu mando para você, que é da minha lista, que me acompanha, eu sempre pergunto, o que você quer melhorar? E um dos assuntos que eu ponho lá na pauta é, você quer melhorar o seu diagnóstico, as suas técnicas de mecânica, você quer aprender técnicas para vender o tratamento, você quer congressos online. E por que eu pergunto sobre congresso online? Porque em 2014 eu fiz o Connexor, que foi um congresso online de excelência em ortodontia. E nesse período, mais ou menos, de 2014, 2015, eu acabei conhecendo, através de um outro professor, eu acabei conhecendo o professor Jonas. O professor Jonas, ele é brasileiro, mas ele mora em Barcelona há algum tempo, e desde 2013, ele também tem como trabalho essa história de fazer congressos online. Só que ele mora em Barcelona hoje, e o congresso que ele faz é um congresso que já está na 4ª edição, o Orthodontic Webinar Congress, é o maior congresso online de ortodontia do mundo hoje, e a gente acabou se aproximando muito, porque a gente fazia um trabalho parecido, nós dois somos amantes da ortodontia aí, e eu queria apresentar para você, que é a minha audiência, eu não podia deixar de apresentar esse cara, que é um cara espetacular, mas eu quero que ele mesmo se apresente para você conhecer quem que é o Jonas, e o que é esse congresso, e em quantos continentes esse congresso está hoje em dia, tá bom? Então, com vocês aqui, eu queria que você se apresentasse aí para a turma, Jonas. Fala um pouquinho sobre você, de onde que você veio aqui no Brasil, quanto tempo você está em Barcelona, e fala um pouquinho sobre o congresso para a gente. Primeiro, muito obrigado, Beto, por me convidar para fazer essa entrevista e poder comentar com todos os colegas aí que estão assistindo toda essa paixão que quando você é mordido por esse bichinho do online, você começa a desenvolver isso e cada vez mais buscando fazer da melhor maneira possível. Então, eu estou aqui em Barcelona desde 2005. Eu morava em Fortaleza. Aí, em Fortaleza, estava bastante violência naquela época, eu tinha criança pequena, fui assaltado um par de vezes, sequestro do vizinho, sequestro do outro, vamos para a Europa fazer um doutorado. Aí viemos fazer o doutorado aqui na Universidade de Barcelona, nos encantamos com tudo isso daqui e acabamos ficando. Essa é a história, como é que a gente chegou aqui. Mas o que chamou a atenção na época, quando eu cheguei, é que o dentista não trabalhava nada online, tinha muita dificuldade, muito mais que hoje. Aí na Universidade de Barcelona eu comecei a trabalhar um doutorado na área de ensino online. E daí que a gente veio se desenvolvendo dentro disso. Porque é impressionante você conseguir encurtar as distâncias e trazer profissionais de várias partes do mundo para te dar uma informação. Por exemplo, quando a gente fez o primeiro Orthodontic Webinar Congress, foi em 2013, a gente trouxe profissionais da Índia, ninguém sabia absolutamente nada do que os hindus faziam em relação à ortodontia. E tinha gente muito boa lá. Trouxemos o pessoal da Oceania, da América do Norte, quer dizer, foi um encontro em que a ortodontia foi discutida a fundo, mas cada um na sua casa, assistindo aquela informação toda online. Isso foi muito legal. E de lá para cá a gente continua desenvolvendo esses temas. E a ortodontia tem evoluído muito. E nessa evolução, a gente está trazendo algo bastante interessante. Se falou muito dos autoligados. Muita gente fala que é bom, outras pessoas falam que nem tanto, mas todo mundo concorda que é uma evolução da ortodontia. Hoje, o que a gente tem. E dentro do autoligado, você tem coisas que estão acontecendo e novas informações dadas por determinados professores que vale a pena você saber e colocar em prática. Então a gente considera que esse é um tema importante. Saber utilizar efetivamente os sistemas autoligados. Quando você comentou sobre os colegas que estão na clínica e tem a guerra de preços, essa dificuldade, a prostituição da profissão, me vem muito na cabeça o fato de que quando você tem um procedimento diferente, que as pessoas não estão acostumadas a desenvolver, e você sim sabe fazer, você tem um diferencial importante. E hoje a odontologia, ela caminhou para a harmonização facial. O dentista hoje, legalmente, pode atuar dentro dessa área. E nessa área, isso é coisa recente, muito recente. O mercado que existe dentro disso é muito grande.
E o ortodontista, nós ortodontistas, somos responsáveis pela estética, pela harmonização interna da boca. As estruturas ósseas e os dentes têm um papel importantíssimo. Cabe ao ortodontista finalizar os seus tratamentos com estética. Estética labial, colocação de ácido hialurônico, plasma rico em plaquetas, toxina botulínica e tantos procedimentos que podem ser feitos pelo ortodontista. O ortodontista muitas vezes tem aquela imagem, mas isso é muito difícil, é complicado, eu vou trabalhar fora da cara se eu estragar a estética do paciente. Mas, cara, são procedimentos simples de serem feitos, que quando você pega um pouquinho o jeito, é tranquilo de fazer. Então, o ortodontista, por excelência, ele é um cara que deveria estar atento a trabalhar a harmonização facial. Porque não é difícil, são procedimentos minimamente invasivos, limpos, e que o conhecimento que o ortodontista tem lhe permite fazer isso. Basta o quê? Se aprofundar no tema, fazer os cursos necessários para aprender e se treinar dentro dessa técnica. Quem faz ortodontia, aprender uma estética de lábio não custa nada. Essa é a grande verdade. E aí vem um outro ponto interessante, que é a modulação hormonal, que é um outro tema que está chegando agora também, esse é mais recente ainda, e que se a gente não tem o nosso organismo com os hormônios devidamente modulados, você perde a possibilidade de ter um grande diferencial dentro da odontologia. Se você consegue ter o seu paciente hormonalmente modulado, o organismo dele vai ser muito mais eficiente na movimentação dentária. As inflamações que a gente provoca durante o processo de movimentação dentária, se você está descompensado no seu hormônio, essa inflamação é muito maior e dificulta o movimento. E quando você corrige isso, é muito melhor o tratamento. Então, são 3 pontos importantes. A parte de técnica de materiais, com os autoligados, a parte de finalização dos casos de harmonização facial e o controle interno do paciente com a modulação hormonal. São pontos que o ortodontista não está acostumado a tocar. Se eu te perguntar para você, ortodontista, quais são os hormônios esteroidais? Ele vai responder assim, posso consultar o Google? Porque é normal, cara, a gente não sabe, a gente não lembra da fisiologia que foi estudada no primeiro ano de faculdade. Você não vai lembrar o que a progesterona faz, a testosterona, qual é o nível adequado e o que isso implica para um tratamento ortodôntico. Por exemplo, um paciente que está com o seu implante que não se osteointegra, pode ser um problema de testosterona. E o implantólogo não está sabendo disso, porque ele não está ligado nessa parte. Outro ponto importante, o plasma rico em plaqueta. É uma técnica simples de ser utilizada, é aquela em que você tira o sangue do paciente, centrifuga, separa o plasma dos leucócitos, dos glóbulos brancos, e reaplica esse plasma na face da pessoa para rejuvenescimento, para melhorar a regeneração tecidual, indução de colágeno, uma série de coisas. E na ortodontia, imagina o que as plaquetas, o plasma aqui em plaqueta, pode fazer dentro de um fechamento de espaço, por exemplo, em um apinhamento severo, que ele vai facilitar os movimentos e a reposição tecidual, a regeneração tecidual desse osso, desse tecido conjuntivo. Então, são temas que são novos, porque isso é recente agora. Não venha ninguém me dizer que já sabe disso há muitos anos atrás, porque isso é um tema recente, para o ortodontista é muito mais recente ainda. Então, a gente conseguir aprender e dominar essas técnicas novas hoje em dia é o diferencial que faz com que o paciente busque este profissional e não busque o outro. Porque eu não quero aquele paciente que vem perguntando o preço, querendo o trato mais barato possível, e se ele pode ainda pagar em 2 vezes aquele mais barato possível, eu não quero esse paciente. Eu quero um paciente que respeite o meu trabalho, que pague o que deve ser pago, o justo, e que não venha querendo pagar de graça. Não é por aí. Esse paciente eu não quero, é o paciente que você consegue muitas vezes em algumas técnicas online de Lex Bônus, de peixe, aquelas promoções absurdas que vem aquele paciente que só quer saber de preço, não quer saber de profissional. Então esse paciente não nos interessa. Nos interessa um paciente que respeite o profissional. E para respeitar o profissional tem que se fazer respeitado, ele tem que ter conhecimento.
E esse conhecimento tem o seu custo de aprendizagem, aquela curva, aquele esforço. E é por isso que o online vem a facilitar tudo isso. Vou te dar um exemplo. Estou falando muito? Muito rápido? Não, tá ótimo. Pode continuar que tá muito bom. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu comecei em 2013 com as videoconferências nos congressos, a gente chamava o speaker e falava: professor, é uma honra tê-lo aqui conosco, pode dar sua conferência. Ele me perguntava: quanto tempo você dá para a conferência? Eu falava: o quanto você precisar. E se ele falava 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, excelente, quanta informação a gente vai estar recebendo. Hoje em dia a gente mudou esse aspecto. Hoje o professor me pergunta: quanto tempo você me dá? Eu falo 20 minutos. Por que 20 minutos? Porque eu não quero blá 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 na videoconferência. Eu quero um tema bem concreto, bem direto ao ponto, em que o professor vai poder explicar algo que o aluno, quem está assistindo, vai aprender e falar: porra, isso daí eu sei fazer, eu aprendi. Então, hoje as videoconferências deixaram de ser blá blá blás informativos para serem videoconferências formativas. Entenda? Esse ponto é muito importante. Uma videoconferência que você vai e aprende alguma coisa realmente é diferente daquela videoconferência que te falam sobre alguma coisa super legal, agradeço a Deus, agradeço a minha esposa, aos meus filhos que me permitiram, agradeço a todo mundo, fica meia hora agradecendo e depois 30 minutos de conversa e muito blá blá blá. Isso a gente não quer nas videoconferências hoje em dia, a gente quer coisa mais concreta, direta e formativa. Então, esse ponto a gente pediu para todos os speakers do nosso congresso que sejam objetivos nesse aspecto, que deem realmente uma informação para os colegas que vai fazer diferença, vai fazer aquele diferencial para a pessoa. E aí ela vai ter a possibilidade também de conhecer muitos profissionais que talvez ela não tivesse acesso. Porque, por exemplo, tem tanto curso no mercado, você vai fazer curso com quem? Se você tem uma prévia desse profissional, do conteúdo dele, da informação que ele pode te passar, da didática, você pode falar: porra, eu quero fazer um curso com ele, gostei da forma como ele passa a informação. Então, isso é um outro aspecto que o congresso online te facilita também. Essa possibilidade de te dar esse contato direto com os profissionais. Sua vez agora. Falei muito. Muito bem, não, tá ótimo. É bom que você está dando bastante informação de como que vai ser esse congresso, isso é fantástico. E me fala uma coisa, eu vou mais perguntar aqui, porque qual que é a intenção dessa entrevista? É mostrar para os colegas aqui do Brasil que esse congresso, o Orthodontic Webinar Congress, é um congresso que traz palestrantes, speakers aí do mundo inteiro, de todos os continentes praticamente, e muitas vezes você vai ter contato com experiências de ortodontia de outros países. Eu não sei qual que é a sua experiência, eu estou falando isso para o ouvinte que está assistindo a gente aqui agora. Não sei qual que é a sua experiência em participar de congressos. É um primeiro ponto, porque temos congressos no Brasil presenciais, lógico que temos. Mas será que você é um profissional que frequenta congressos? Você sai da sua cidade e frequenta congressos? Ok. E quais congressos que você frequenta? São os congressos nacionais? São os congressos internacionais? Quando a gente fala de congresso internacional, pelo menos a grande maioria que a gente tem contato, quando fala: não, eu saio para fora para estudar, esse saio para fora é assim: eu vou ali nos Estados Unidos e faço um congresso ali. Mas a gente está falando de outros continentes. Eu queria que você falasse, Jonas, para o pessoal, os palestrantes, os speakers desse congresso, de onde eles são, quem são esses caras, como é que você selecionou essas pessoas para estar palestrando, para o pessoal ter uma noção de que experiência que eles vão estar tendo em assistir uma palestra dessa, um congresso desse. E olha, gente, a gente fala muito sobre isso, eu ainda vou um pouquinho mais a fundo, e eu sei que esse congresso ele chega nesse ponto. Porque a gente tem 3 níveis. O primeiro é a informação. A informação, hoje em dia, se você fuçar na internet, você acha qualquer informação. O problema é: será que essa informação é uma informação verdadeira? Será que isso aí é uma coisa que eu posso confiar e posso aplicar? Mas informação
você tem espalhado para tudo quanto é lado, diferente de, sei lá, 10 anos atrás, né? Menos até, que você não tinha essa informação disponível igual você tem hoje. Então, a informação, o pessoal fala, a informação é poder. Não é tanto assim mais. Hoje, a gente tem a informação disponível. Só que a informação, ela não te forma. Então, quando você vai num congresso presencial, não vamos falar nome, mas você vai imaginar um congresso aqui no Brasil, um congresso presencial que você vai. Você chega lá, aí você vai olhar no relógio, são 3 horas da tarde. Você fala, bom, 3 horas da tarde, tem 800 palestrantes ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual que você quer ir, né? Você fala assim, bom, eu quero ir nesse, puxa, mas eu queria ir nesse também, mas os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, você vai lá para um congresso que você fica 3 dias e você tem que escolher as palestras. Tem um monte de palestras, mas é impossível de assistir nesses 3 dias. Então, acaba que você vai, senta numa palestra, assiste, anota tudo que você tinha para anotar, já levanta, já senta, já vai para outra sala e senta ali, anota tudo que você tinha que anotar, só que nisso você está perdendo outras palestras. Então, o congresso presencial, ele é muito bom para network, ele é muito bom para comprar produtos, que você vai sair da sua casa, do seu conforto ali, vai ver coisas novas, materiais baratos, mas em relação à formação, que não é informação, ele é diferente. O congresso online, ele te dá essa possibilidade de ter a formação realmente naquele conteúdo, porque você não fica dependendo de, eu vou deixar de assistir uma palestra para assistir outra, eu vou deixar de assistir uma conferência para assistir outra, porque você realmente, no online, você pode assistir todas as conferências, assistindo uma por dia, de repente, e quantas vezes você achar necessário até você aprender aquilo. Então, o congresso online, isso não é só na ortodontia, mas ele veio com esse desbravamento aí, ele veio para te mostrar que, olha, se você participa de um congresso online, você tem uma chance muito maior de se formar, né, do que num congresso presencial. Bom, tem esse ponto. Agora tem um terceiro ponto que é o grande X da questão, que é o que eu sempre falo, eu falo isso nos nossos cursos online também. Você hoje tem a possibilidade de causar uma transformação. É mais do que informação e é mais do que uma formação. É a transformação. Quando você assiste um congresso desse. Só que para isso acontecer, tem que ter essa preocupação que o Jonas está tendo. Ele desafiou os palestrantes do congresso a trazer um conteúdo em 20 minutos. E 20 minutos, corta o blá, 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 corta aquele monte de assunto que não vai te acrescentar em nada, e nesses 20 minutos você realmente vai sentar, vai aprender o passo a passo de como que faz determinada coisa, e esse é o formato que mais está transformando os profissionais no mundo inteiro. E essa preocupação que o Jonas teve foi uma preocupação muito boa para poder trazer realmente valor para você que está aqui no online, que está procurando informações, mas agora você sabe que a formação é mais importante que a informação e que a transformação é mais importante que a formação ainda. E o que esse congresso, ele promete para você é isso, é te causar uma transformação, que você vai pegar uma conferência dessa e em 20 minutos que você assiste, você vai sair de lá sabendo fazer uma coisa que você não sabia fazer antes. E agora o mais legal disso é que você vai ter a possibilidade de ter essas informações, que é o primeiro ponto, de profissionais do mundo inteiro. Então, agora voltando para o Jonas, os palestrantes que estão nesse congresso, os speakers que vão estar fazendo essas conferências, quem são esses professores, quem são esses profissionais, de onde que eles são? Fala um pouquinho para o pessoal sobre esses profissionais. Bom, primeiro, são 25 profissionais, eu não vou falar de todos eles aqui, não daria tempo da gente comentar cada um deles. Mas, por exemplo, eu separei também por temas. Por exemplo, no tema de ortodontia autoligável. Então, eu chamei alguns profissionais aqui da Espanha, dos Estados Unidos, e esses profissionais vão comentar. O exemplo que eu te dou aqui. Eu sempre aprendi na ortodontia que devemos primeiro expandir para nivelar e depois corrigir a relação antero-posterior. Essa foi o que eu aprendi na minha formação há 30 anos atrás.
E isso é o que todo mundo aprende ainda hoje, na grande maioria. Tem um cara aqui da Espanha, o professor Carriere, Luiz Carriere, ele inovou falando digital first, sagittal first. Primeiro fazer a correção antero-posterior e depois fazer as outras. Isso é um romper de paradigmas que muda a ortodontia de uma maneira impressionante. Você começar o tratamento corrigindo uma classe 2 e não fazendo a expansão dessa arcada superior, é diferente. Você começar um tratamento corrigindo a classe 3 antes de fazer o nivelamento, é diferente. Isso rompe paradigmas. Então, o professor Luiz Carriere, ele vai dar uma conferência para a gente falando sobre como ele faz isso com o seu aparelho, que é o Motion Appliance. É um aparelho que faz a correção da classe 2 e da classe 3 antes de começar a ortodontia propriamente dita. Então, é muito legal. Outro profissional, um grupo do Celestino Nóbrega e do Armando Silva. O Celestino é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, e o Armando é de Portugal. Eles trabalham uma prescrição de brackets, que é a do CCO, altamente tecnológica e estudada. É impressionante o que eles mostram, o que eles fazem, o que uma prescrição feita para brackets autoligados tem de diferente de uma prescrição convencional do Roth, do NBT ou qualquer uma dessas outras prescrições que a gente está acostumado a trabalhar. Então, isso é uma novidade importante, que também vai dar uma mudança nos rumos da ortodontia nos próximos anos. Vocês vão ver isso em breve. Outro profissional interessante, o professor José Duran, aqui da Espanha, ele trabalha com a individualização de torques. Ele sabe exatamente o torque final de cada dente antes de começar o tratamento ortodôntico e determina que bracket que ele vai usar, que torque que ele vai utilizar para aquele tratamento personalizado. São coisas muito interessantes relacionadas à técnica. E aí mais vários profissionais que vão estar falando sobre essa parte. Invisalign, por exemplo, a finalização, detalhes de finalização. Tem um professor aqui na Espanha, que é o Arturo Vela. O cara é fantástico. Ele tem uma didática e um número de seguidores monstro aqui na Europa inteira. E talvez no Brasil vocês não conheçam tanto. Mas ele vai dar uma conferência para a gente sobre a finalização com o Invisalign, que ele vai dar alguns truques em português, que fazem a diferença na hora de você finalizar o seu tratamento. Então tem umas conferências claves aqui que a gente vai do México, por exemplo. O Oscar Medina é um mexicano que vai falar para a gente da parte de cirurgia ortognática, detalhes no diagnóstico e no planejamento para ele poder finalizar o caso bem. Ele é ortodontista e cirurgião ortognático. Vai dar uma show também, vai ser muito legal. Aí no Brasil, bom, vocês depois podem olhar aqui vou projetar para vocês depois a página, vocês vão olhar os speakers que existem lá. Aí no Brasil tem vários, mas a gente procurou trazer do Brasil essa corrente que o Brasil está inovando, que não tem no mundo, que é o dentista fazer a harmonização facial total e o dentista ter a possibilidade de atuar na modulação hormonal. Isso o Brasil é pioneiro, para variar, né? O Brasil sai na frente nesse aspecto. Então a gente buscou trazer profissionais que vão comentar para a gente como o ortodontista vai atuar dentro desta área. Então, por exemplo, a Anália Hitchcock, ela é da Argentina, presidente da DIFNE Argentina, que é uma associação de harmonização facial, e eles têm um trabalho na Argentina fantástico de harmonização facial, que o ortodontista arrebenta ali, que é muito legal. E ela vai trazer para a gente a integração fios, toxina botulínica e ácido hialurônico na finalização do tratamento ortodôntico. Só isso, mais nada. Então ela vai mostrar caso específico em que ela utilizou isso e o ortodontista teve a possibilidade de no final fazer. Então a gente começa a integrar. O Levi Nunes e o José Ferrão, aí do Brasil, são presidentes da Associação Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes. São fera no assunto também. O Levi vai falar sobre a bichectomia, uns aspectos muito detalhados da incisão e de como que se vai trabalhar a bichectomia
na finalização de um tratamento ortodôntico, como fazer a indicação e como fazer a incisão daquela bichectomia. É um detalhe importante. Para quem o ortodontista que gosta de cirurgia, está aí um prato cheio. Quem mais? Da ortodontia lingual, tem o Ricardo Brandão, que mora aqui na Espanha, é brasileiro também, e tem um trabalho de ortolingual muito legal. Então ele vai passar detalhes da técnica para a gente. Bom, tem mais um montão, mas que eu não me vem assim a cabeça direto, mas depois a gente passa para vocês, vocês vão lá verificar. Mas o importante é que esse pessoal está com a intenção de fazer uma conferência formativa, como a gente já comentou aqui para vocês, de passar a informação realmente que você possa aprender alguma coisa. Muito legal, e assim, só de falar esses nomes aí, o que vai ser falado, coisas inclusive que a hora que a gente tem que ouvir esse pessoal, o que esse pessoal está falando, o que tem de novo. A primeira coisa que você falou aí, né, é o que a gente ensina, transversal sempre primeiro. E aí agora vem um cara e fala, não, vamos fazer o anteroposterior primeiro. A gente tem que ver o que esse cara tá falando, o que ele tem de... O que ele viu que ainda ninguém viu, né? E quais resultados que ele está tendo fazendo dessa forma. Então só isso aí já deixa a gente instigado para saber, poxa, eu preciso assistir isso, eu quero ver o que está acontecendo. E, enfim, a gente tem que se capacitar. A gente tem que se capacitar e hoje em dia o mundo online ele está muito preparado para fazer essa capacitação na gente. Então, eu acho fantástico, eu acho essa história da capacitação online uma coisa que já devia, na minha cabeça, já devia estar acontecendo há mais tempo, mas eu falo isso porque eu acompanho isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é diferente, isso já é bem mais antigo lá, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Acho que o mercado brasileiro também não estava pronto para isso, agora o mercado brasileiro já está muito mais acostumado, e está na hora da gente começar a aprofundar isso mesmo com esses profissionais, tantos profissionais aí de vários cantos do mundo aí, fazendo essas técnicas inovadoras e trazendo isso para a gente. E o online ele te dá essa possibilidade de chegar primeiro, né? De chegar ali e falar, realmente, eu estou entendendo, eu já ouvi falar sobre isso, até eu já estou praticando isso no meu consultório, porque eu me capacitei em algum congresso online. E é lógico que isso é só o começo. Como o professor Jonas mesmo disse, você vai lá, assiste aquele cara, vê o que ele está falando e aí aprende alguma coisa com ele e pensa, bom, esse cara é um cara que eu posso procurar agora. De repente, quando esse cara vier aqui no Brasil, você vai atrás de um curso dele, ou você se desloca até ele para fazer um curso, você vai sentir o que esse cara está falando, o que ele está ensinando, se é uma coisa que faz sentido para você. Então, esse congresso online ele serve muito para te trazer tanto as novidades, mas agora com essa inovação aí, de realmente trazer não só uma informação, mas uma formação. E aí o desafio é esse, né? É você participar disso, você se diferencia, e o melhor de tudo, na sua casa, no seu consultório, no hotel, de onde você estiver, você faz essa capacitação, e aí a hora que você tem essa informação, você começa a se diferenciar no mercado, você começa a fugir dessa guerra de preços, né? Agora, o que eu quero falar, eu tenho um assunto aqui ainda para falar com o Jonas, mas antes disso, é que hoje é dia 11, hoje é dia 11, é isso 12, mesmo. 12. Hoje é dia 12. Hoje é dia 12 de novembro. Então, não sei que dia que você está assistindo essa apresentação, mas essa apresentação está sendo gravada dia 12 de novembro, domingo. E dia 23 de novembro, ou seja, nós temos aí 11 dias, daqui 11 dias, vai ser o início desse congresso. Então, a gente está falando meio que em cima da hora, porque eu perdi um pouco o contato com o Jonas depois que eu tive o meu problema de saúde, e o Jonas também estava organizando muito isso, né? Mas assim que a gente pôde estar junto de novo, ele me falou, Beto, dia 23 vai ser o congresso, eu falei, então vamos fazer hoje essa apresentação para o pessoal, porque se você tiver interesse em saber mais sobre o congresso, esse congresso, Jonas, ele já está disponível para quem quer se inscrever. Como é que vai ser? Me fala um pouco sobre os detalhes do congresso. Como que vai ser a apresentação do congresso? A pessoa assiste online, vai ser ao vivo, a pessoa pode... Como é que vai ser? Enfim, dá os detalhes para o pessoal entender como que ele vai funcionar. Bom, te explico.
Primeiro, o congresso ele é em videoconferência. Algumas videoconferências são gravadas. Por quê? O professor não está disponível naquela época do congresso para estar aqui fazendo a videoconferência. Então, a gente grava a conferência dele, faz a edição e leva para o congresso. Aí, no dia, você vai assistir uma conferência gravada. E se você tiver dúvida, você vai digitar a sua dúvida, a gente passa para o professor responde depois. Essa é uma modalidade. Outros não, estarão ao vivo, a cores, ali, dando a conferência no ato e respondendo as perguntas imediatamente. Outra possibilidade, o professor não pôde entregar a conferência dele, vai ser entregue em dezembro. Então, alguns professores já me avisaram, olha, Jonas, infelizmente não deu para fazer, eu vou estar te entregando isso em dezembro. Eu falei, não tem problema. Vai estar online isso aí, o importante, ninguém vai ver as 25 conferências em um dia só. Então, se você entregar agora, entregar um pouquinho depois, não vai ter problema nenhum. Então, esse é um aspecto. As conferências vão ser 5 por dia. Começa no dia 23, vai até o dia 27, vai ter 5 conferências por dia. Às 10, 11, 12, 16 e 18. Então, são 3 pela manhã e 2 pela tarde. No horário de Barcelona, então, o fuso horário de cada país tem uma diferença. Eu sei que às vezes você vai estar aí no horário que é no meio do teu expediente, não dá para você parar, vai estar sendo gravado, você vai poder assistir offline depois. Se você puder assistir ao vivo, você pode perguntar diretamente para o professor. Então, esse é o esquema das conferências. Um congresso online dá muito trabalho. E não tem empresas patrocinando isso por detrás. Então, tem que ser pago. Não dá para fazer de graça esse congresso. A gente fez algumas vezes o congresso gratuito para as pessoas assistir, mas a conta é muito grande. Então, a gente preferiu esse ano fazer diferente também. Por exemplo, você vai ter 3 possibilidades de comprar o congresso. Você pode comprar o pacote, a afiliação Excelência Ortodontics. O que é isso? É uma afiliação em que você tem acesso ao primeiro, ao segundo, ao terceiro e ao quarto congresso para assistir durante um ano inteiro, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser. Custa 157 euros. Tá? Então, primeira modalidade, Excelência Ortodontics. Segunda modalidade, não quero ver, só quero ver esse congresso, me interessa esse congresso. Ok, você vai assistir este congresso, vai pagar 77 euros e durante 3 meses você vai ter acesso às 25 conferências. Então vai ter tempo suficiente para você assistir quantas vezes quiser o congresso e um preço muito razoável, 77 euros. Transformando isso em real, acho que está 3 por 1, alguma coisa assim, ou 4, acho que está 3,5 por 1. Enfim, vai dar 200 e poucos reais, talvez seja isso. Quer dizer, não é um valor absurdo para ninguém. Todo ortodontista tem condição de fazer isso. E é uma informação valiosa que vale a pena comprar. Agora, tem profissional que fala, não, eu quero assistir só essa conferência. Ok, você vai e compra uma conferência. Vai custar 8 euros a conferência. Então, são 3 possibilidades. 2 delas já estão valendo. Se você quiser fazer a inscrição hoje, você pode ou comprar a Excelência Ortodontics e ver os 4 congressos, ou comprar só o congresso atual. A possibilidade de comprar por conferência, só no dia do congresso que você vai ter essa possibilidade aberta. Respondi a tua pergunta? Respondeu, muito bem respondida. Nós estamos, então, na 4ª edição do congresso, então, desde 2013, que você vem fazendo congresso online. Esse ano, 2017, a 4ª edição começa agora dia 23, e no primeiro pacote, que vai dar, eu olhei agora aqui na internet, agora tá 3,80 e 3,82, hoje, agora, nesse minuto. Mas então é mais ou menos isso. O pacote mais, na minha opinião, que mais compensa, que você vai ter todas as conferências de todas as edições anteriores dos congressos, e você tem um ano para poder estar assistindo isso aí, ele vai sair pouco mais de R$500. Então, é um preço que vale muito a pena, é um investimento que vale muito a pena pelo tanto de conteúdo que você vai ter e ter a possibilidade de ter essas informações aí de grandes nomes da ortodontia mundial. E outra coisa que eu queria saber sobre, porque outro dia a gente estava falando sobre um curso de biomecânica que vai ter nos Estados Unidos, e o pessoal pergunta muito sobre o congresso vai ser dado por professores
que moram em outro país, eles falam outras línguas. Vai ter alguma legenda, vai ter alguma tradução para o ortodontista que não domina uma outra língua? Como é que vai ser isso, professor Jonas? Então, como é que a gente faz? No dia da conferência, ao vivo, em a cores, é na língua do palestrante. Não tem como botar legenda em videoconferência, não funciona. Então, por exemplo, se o cara está dando em inglês, você vai escutar em inglês. Se você sabe inglês, ótimo. Se você não sabe inglês, espera, porque em dezembro e janeiro a gente vai estar subtitulando as conferências em português e espanhol. Normalmente o brasileiro domina o português e o espanhol. O espanhol não costuma ser problema para o brasileiro entender. O maior problema é o inglês mesmo, técnico, e o inglês quando o cara fala rápido, ainda pega um daqueles americanos que fala rápido, pior ainda. Não dá para entender direito. Mas basicamente é isso. Você vai poder ver as conferências depois com subtítulos. Muitas conferências já estão subtituladas na plataforma, não todas, porque isso é um trabalho, é um custo alto e não é simples fazer isso daí. Mas a gente vai estar disponibilizando videoconferências. 100% das em inglês são subtituladas em espanhol e em português, então dá para se entender. Fantástico. E eu lembrei aqui de um assunto que você comentou comigo sobre um reality show. Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu achei bastante interessante, eu acho que isso vai ser uma coisa muito legal, e é sobre modulação hormonal. Gente, você tem ideia do que é isso? Do que é você conseguir fazer a modulação hormonal do seu paciente? Isso ninguém está fazendo, aqui no Brasil ninguém está fazendo isso ainda, mas você imagina, você faz isso com o teu paciente, você oferece isso, você tem esse conhecimento, oferece isso para o teu paciente, e o teu paciente vai ter uma resposta do tratamento ortodôntico muito mais rápido, só que isso também vai trazer um monte de outros benefícios para o paciente. Então, olha só as possibilidades que você pode ter em ter esse conhecimento e oferecer isso para o teu paciente, como isso vai ser diferente aí no teu consultório. E o professor Jonas, ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que isso é uma coisa que está saindo daqui, né? É uma professora brasileira, né, que está fazendo esse curso com o professor Jonas aí. Eu queria que você falasse sobre esse reality show. A gente já volta para o congresso, por que eu estou falando sobre isso? Porque esse é um dos temas, uma das conferências do congresso vai ser isso, vai ser modulação hormonal. Mas fala um pouquinho sobre esse reality show para o pessoal aí. Acho que o pessoal vai gostar muito dessa ideia também. O Facebook é muito legal, mas você pode usar o Facebook para falar besteira, para postar tonterias, kkk, não sei o que lá e tal. Ou você pode também usar de uma outra maneira mais inteligente. Por exemplo, a gente criou um grupo secreto. Sabe que tem grupo fechado e grupo secreto. O grupo secreto, sim, ninguém sabe que existe esse grupo. Então é um grupo que a gente criou para doutores. O paciente não entra nesse grupo. Esse é um ponto importante. A modulação hormonal, o Conselho de Medicina não aprova que saiam fazendo modulação hormonal à torta, e isso dá problema, não é fácil, não é simples o negócio. Então a gente tem que respeitar isso e se precaver. Imagina você começar a fazer modulação hormonal por aí, começa a dar algum problema com os pacientes, como é que fica? Né? Então a doutora Kênia Botelho, ela trabalha com a modulação hormonal suprafisiológica. Veja se não faz sentido o que eu vou falar para você aqui agora. Você faz um exame sérico, um exame de sangue, e determina que os hormônios estão flutuando. Tem uns que estão muito baixos, outros que estão muito altos e que não está legal. Ok, partindo desse pressuposto, partindo dessa ideia inicial, teu organismo não concorda. Se teus hormônios estão, teu exame de sangue está dizendo que não está legal, quer dizer que você não está funcionando bem. A ideia da doutora Kênia e dessa filosofia que ela trabalha é, primeiro, se eu organizar o teu organismo, desintoxicar, eliminar as toxinas que hoje existem, fazer o teu organismo começar a voltar a funcionar melhor, você faz um outro exame de sangue, ou o exame salivar, que é o mais indicado para determinar os hormônios, você vai ter uma outra defasagem, porque antes o teu organismo estava podre, arrebentado e não produzia nada. Então, teus hormônios estavam muito baixos porque você estava mal. A partir do momento que você melhora seu organismo,
você volta a ter uma produção natural do teu hormônio, e que aí você faz a medida e vai descobrir, bom, inicialmente meu hormônio estava 2, o normal é 10. Fiz o meu equilíbrio do meu organismo, a desintoxicação, limpei o fígado, limpei a vesícula, limpei os rinhões, limpei tudo. De 2 foi para 8. Meu organismo produz 8. Então, para chegar no 10, que é o ideal, falta 2. Não faz sentido isso? Sim. Ou você faz o exame de sangue, você está com 2, ótimo. De 2 para 10, falta 8. Vou dar 8 de hormônio para você. Você está dando uma sobredose de hormônio que não faz sentido. Aí vem os problemas. Então, essa abordagem da Kênia, eu acho fantástica. Você consegue equilibrar o teu organismo, chegar no teu estado que meu organismo funciona assim. A partir dali você determina o que tem que ser reposto de hormônio ou não. Então, dentro disso, imagina em Facebook a gente criou um reality show. Vão ser 21 dias em que na primeira semana você vai ter mudança de hábitos de alimentação, mudança de hábitos de compra no supermercado, o que você deve comprar, o que você não deve comprar, mudança de hábitos mentais, que a gente tem um monte de paradigmas e de coisas que a gente faz que estão mal, estão erradas e continuamos fazendo. Você não para e fala, não, a partir de agora vai mudar o negócio, não muda. E quando você está em grupo fazendo isso, dá muito mais motivação para mudar. Você imagina em 21 dias, todo dia a gente vai estar postando lá, hoje eu fui no mercado, fui comprar isso e falei, não vou comprar o certo. E compra. Aí você posta em Facebook, todos os colegas que estão ali, que estão fazendo a sua compra, também falam, se o outro conseguiu não comprar, eu também não vou comprar. E assim vai, você vai postar diariamente o que você está sentindo. Tem gente que a doutora Kênia estava me falando, que chega na segunda semana e começa a expelir pedras do rim, há um monte, as pedras da vesícula, que é impressionante o negócio. O que você melhora, o que você expele, o que você revitaliza o teu organismo. Sexualmente, para quem gosta, melhora um montão também. Então dá alegria no final do negócio. Então é isso, vai ser um reality show de 21 dias em que você vai estar mudando seus hábitos, fazendo um detox do teu organismo profundo e vai entrar em 2018 com outra disponibilidade, com outra energia, disposição, isso. Então, o reality show que a gente está desenvolvendo é isso. Vai começar agora dia 18, sábado que vem. Dia 16 a gente tem uma conferência com a Kênia. Se vocês quiserem assistir depois. Dia 16 à noite a gente tem uma conferência. Se vamos fazer assistir, assim. Estão convidados. Você me manda os links para o pessoal, quem tiver interesse em se inscrever para esse reality show também, quiser participar, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu estou numa fase da minha vida que eu sofri um infarto em maio e até agora eu emagreci 32 quilos e eu tive que mudar radicalmente meu estilo de vida e principalmente a minha alimentação. Hoje eu como muito melhor do que eu comia antes e foi incrível, porque mudou tudo, eu me sinto uma outra pessoa, tenho muito mais ânimo e disposição para fazer qualquer coisa. Agora é o seguinte, quem tiver interesse em participar desse reality show aí e fazer o teste consigo mesmo, né? Assiste a conferência com o Dr. Jonas, dia 16, você falou, com a doutora Kênia, né? Com o Dr. Jonas e a doutora Kênia, assiste essa videoconferência deles no dia 16. Eu vou pedir para o Dr. Jonas deixar comigo o link, aí você se inscreve aqui no link para poder assistir essa conferência. E você que está... A gente está falando sobre isso só para você entender as possibilidades que existem. Assim, enquanto você ficar naquela ideia de que eu sou ortodontista, eu movimento dente, e você focar no seu paciente, não no paciente, mas você ficar focado só no dente da boca do seu paciente, você vai ter dificuldades, escuta o que eu estou falando, você vai ter dificuldades para sair dessa coisa que a gente chama de guerra de preços. Você vai ter dificuldades para se destacar, para ser um profissional diferente e principalmente para ser um profissional melhor, um profissional mais humano, e é isso que as pessoas gostam, de relações. As pessoas querem se relacionar com você, as pessoas querem que você se preocupe com o problema delas. E o problema dela não é um dente torto. O dente é torto, é só uma consequência. O que ela quer desentortar dente, mas por que ela quer desentortar o dente? Existe toda uma complexidade humana aí por trás disso. Ela quer ter uma autoestima melhor, ela quer conseguir um emprego melhor, ela quer
um relacionamento melhor, ela quer, enfim, ela quer ser uma pessoa mais bonita, ela quer ter na cabeça dela que agora ela é uma pessoa melhor porque ela corrigiu esse dente que é torto. Se você ficar olhando só para o dente torto, eu vou usar uma técnica para deixar um dente que era desalinhado, vou deixar ele alinhado. Se você não se preocupar com esse fator a mais e se preocupar com a pessoa como um todo, você dificilmente você vai conseguir sair da guerra de preço, porque hoje em dia tem muita gente preocupada com isso. Tem muita gente humanizando esses atendimentos. Então, a proposta que a gente traz aqui no Mordida Cruzada é isso, é você descobrir esses caminhos novos, é você descobrir que tem essas novas possibilidades. E aí esse congresso, ele é um congresso que ele já é reconhecido mundialmente, ele já está na 4ª edição, você vai ter a possibilidade de conhecer todas as conferências, ver o que estão falando de novo na ortodontia. Beto, tudo está validado? Não sei, mas o importante é você ir, assistir, experimentar e você mesmo validar aquilo, ou pelo menos saber que aquilo está acontecendo já e falar assim, bom, vamos ver quando que isso vai estar validado, mas a hora que falar está validado, você já sabe o que você tem que fazer. Não é depois que validar que você vai ver se aquilo funciona, onde que eu estudo. Não, você já sabe o caminho. E realmente, as mudanças hoje acontecem muito rápido e a internet traz para você essa possibilidade. Você tá na frente ali, ó, de estar acompanhando tudo que está acontecendo e fazer tudo da melhor forma possível, né? Então, essa é a proposta. Se você, então, agora que a gente está fazendo essa entrevista ao vivo aqui no domingo, provavelmente, se você está vendo isso, essa entrevista já foi gravada, já foi editada, e já vai ter o link em algum lugar dessa página onde você se inscreve para o Congresso. Então, eu te convido a clicar no link do Congresso, se inscrever para o Congresso, participa disso. Eu fiz a conta aqui rapidinho, deu menos de R$600, deu 500 e alguma coisa reais pelo preço do euro hoje. Então, assim, isso é um investimento que você faz em conhecimento e isso vai te capacitar, isso vai te transformar num profissional melhor para você realmente sair dessa guerra de preço. Então, clica agora aí no link, se inscreve agora, não perde essa oportunidade, aproveita essa energia que a gente está falando aqui agora, esse ânimo que você está sentindo e se inscreve agora, não deixa para depois. Se você quiser se inscrever também nesse reality show, eu te convido a fazer isso também, então vai ter o link aqui do reality show também para você se inscrever e saber mais sobre biomodulação. Vai ter também o link para você assistir a palestra do dia 16, se hoje já é depois do dia 16, então não dá mais para assistir essa apresentação, de qualquer forma, clica no link aqui que alguma coisa vai ter respeito disso. E não deixa de assistir esse congresso. Então, vou deixar aqui com você todos os links do congresso, os links do reality show sobre a modulação hormonal. E dia 21, antes do congresso, vai ser dia 23, nós vamos fazer uma videoconferência de novo, um novo encontro, só que esse vai ser ao vivo. Então eu vou deixar também o link para você clicar aqui, só para você fazer a sua inscrição, que daí no dia 21, o próprio professor Jonas vai mandar para o seu e-mail, se você se inscreveu, um lembrete de que vai ter a videoconferência. Do dia 16 vai ser a mesma coisa. Você vai clicar, vai ir para um lugar e lá você vai deixar seu e-mail e tal, para ele poder te enviar os lembretes de que a videoconferência sobre o assunto específico vai estar começando, para você não perder isso, tá? E não perde esse encontro, porque dia 21 já está marcado, eu com o Jonas, nós vamos encontrar, para ele poder falar mais um pouco sobre o congresso, e vai ter algumas surpresas aí também no dia 21. Então, aguarde, a gente não vai falar ainda o que é, mas se você já quiser se inscrever para as videoconferências hoje, você já pode se inscrever para começar, para garantir a tua vaga aí, para garantir o teu lugar nesse congresso, você já pode fazer isso. E dia 21 a gente te convida também para mais esse encontro ao vivo que a gente vai fazer, ao vivo mesmo, não vai ser nada gravado, e a gente vai ter algumas surpresas aí para o dia 21. Então, clica agora aqui nesse botãozinho que vai aparecer, não vai ser botão, vai ser um link que vai estar na descrição em algum lugar aqui dessa página. Não sei se vai ser no YouTube, se vai ser no Facebook, se eu vou estar te mandando isso por e-mail, mas enfim, clica aí, já faz sua inscrição agora e já reserva, tá? Já deixa garantido, porque às vezes você não vai poder assistir ao vivo, mas você vai ter isso gravado para poder assistir depois, ok? Então, eu queria agradecer você, Jonas, por essa oportunidade, por esse apoio que você está dando para os ortodontistas do Brasil, oferecendo mais essa possibilidade do pessoal assistir e se capacitar aí de uma forma online, de uma forma muito suave, mas se capacitar suave, que eu digo que você pode
tá na sua casa assistindo, mas com muita profundidade, né? Então, eu queria te agradecer por essa oportunidade, por não esquecer das suas raízes aí, apesar de você estar na Europa, na Barcelona, é um outro nível aí, mas você não esquece da gente nunca. Então, muito obrigado aí pela sua... essa tua postura aí de procurar a gente, falar, Beto, vai ter esse congresso, quer apresentar isso para a tua audiência, eu quero demais apresentar, porque quando eu comecei a fazer ortodontia, eu não tinha essas oportunidades. Então, quando a gente não sabia alguma coisa, a gente tinha que pesquisar em livro, não tinha internet para a gente procurar na internet isso, e livro também não era fácil achar, às vezes tinha que tentar achar o telefone do professor e ligar. Então, quando eu comecei a Mordida Cruzada, eu tive essa intenção de trazer para o ortodontista essas facilidades. E essas parcerias vão nascendo com o tempo mesmo. Então, eu queria te agradecer por estar oferecendo isso para a gente, a sua generosidade está trazendo mais essa possibilidade para a ortodontia do Brasil, Jonas. Então, eu queria que você, se puder, ir despedir do pessoal. Eu que agradeço essa oportunidade e queria comentar com os colegas também o seguinte: fazer o trabalho online não é fácil. Eu garanto para vocês que é muito difícil. É muitas horas de dedicação para que a gente consiga botar isso funcionando. Então, uma forma de reconhecimento dos colegas também é se você agora compartilhar essa informação com os teus contatos. Isso vai ajudar muito a gente poder fazer o 5º Ortodontic Webinar Congress no ano que vem com outro nível ainda. Porque quanto mais pessoas aderirem ao congresso, mais capacidade a gente vai ter de fazer um congresso melhor ainda. Então compartilha, dá um like no vídeo se você gostou e compartilha com a sua base de dados. Não basta só dar o like, tem que compartilhar. E assim todo mundo vai ficar sabendo e vai poder ter essa informação e evoluir profissionalmente. Muito obrigado. Muito obrigado, então, presença de vocês. Obrigado, professor Jonas, e a gente se vê aí no próximo vídeo.